Era o ano de 2015, né? Mais precisamente lá por volta aí do final do ano, e muitas coisas estavam acontecendo na minha vida, né? O meu filho tinha acabado de nascer, meu primeiro filho, o Oscar, e eu resolvi sair um pouco para fora da minha empresa, né? Eu já tinha um tempo que eu estava trabalhando na mesma empresa, no mesmo lugar, fazendo algumas coisas muito repetitivas já, e eu olhava para o meu lado, olhava para o outro e falava, gente, cadê o povo desse lugar? Cadê as pessoas, né? E eu resolvi sair. E nessa de sair, eu fui conhecer várias pessoas extraordinárias, né? E aí que eu fui conhecer esse tal de São Pedro Valley, né? O que é esse São Pedro Valley? Tudo começou lá no bairro São Pedro, né? Com empreendedores que hoje estão aí, ó, voando. E essa comunidade como um todo, em 2015, ela me fascinava. Por quê? Porque eu perguntava alguma coisa para eles, eles me respondiam, e eles falavam, e eles eram colaborativos, participativos. E aquela nova cultura me encantou muito. Não era essa cultura que eu estava acostumado há um tempo trabalhando sozinho, ilhado lá na minha empresa, né? E aí logo o ano virou, e quando o ano virou, eu quis ter uma experiência sobre essa comunidade que realmente estava me ajudando muito, tanto nos meus negócios, quanto realmente como um todo, né? Como desenvolver, como seguir em frente, né? Como abrir a sua startup, né? Naquela época esse termo startup não era tão utilizado como hoje, né? Lembrando que nós estamos no ano de 2019. Né? Isso lá em 2015, ou seja, 4 anos atrás. Naquela época a gente não tinha hoje como tem esse banco digital, né? Muita coisa acontecendo, muitas pessoas utilizando serviços digitais, e eu quis ter essa experiência com o banco digital. Banco Inter. Naquela época não estava com esse nome, né? Chamava Banco Intermédio. Hoje se fala Banco Intermédio, ninguém sabe o que é. O Banco Inter já tem aí milhões de usuários, mas naquela época ele ainda não estava assim tão grande quanto hoje. E ele estava já com a pegada digital, né? Eu, como sou um early adopter, né? Adoro coisa nova, adoro experimentar, adoro testar, adoro perceber para onde a tecnologia está caminhando. Decidi usar um banco digital. Foi muito interessante como é que, né, se a gente falar de surgiu o Orbi, porque naquela época eu também era um pouco diferente, né? Eu não tinha nem isso e meus cabelos também eram um pouco mais longos, né? Então, naquela época eu tinha toda uma caricatura. E por ir e vir demais do Banco Inter, uma hora o Guilherme Ximenes, que também é um personagem muito interessante dessa história, é, então ele me perguntou, mas espera aí, Pedro, o que você faz? Qual é a sua startup? Até então eu não tinha contado para ele. Aí eu contei que a minha startup atua na área de seguros e etc. Ele, uai, que legal, o banco pode ser seu cliente? Uai, então vamos conversar. Bom, beleza. Aí eu comecei a ter mais contato com ele. Aí um belo dia ele falou, olha, eu vou te apresentar para o João Vitor, nosso presidente, né? E aí, muito tempo depois, eu até ouvi o João falando dessa cena, que ele falava assim, olha, ele passava aqui no banco um cabeludo, que mexia as mãos assim, né, tinha um cabelo grande, eu quero conhecer esse cara, o que ele está fazendo aqui? E aí, no primeiro dia que eu vi o João, que eu encontrei ele na sala dele, eu contei para ele assim, olha, João, a gente, nesse ano de 2016, isso devia ser por volta de setembro de 2016, a gente fez essa iniciativa em colaboração junto com vários empreendedores, deu certo. Fez essa, deu certo. E contei umas 5 iniciativas. A próxima coisa é juntar todo mundo no mesmo espaço físico e contei aquela fórmula de Newton para ele da gravitação. Força igual a Gmzinho sobre distância ao quadrado. Se a gente encurtar as distâncias, a gente vai aumentar a nossa força gravitacional. Então, e contei de uma iniciativa similar que estava acontecendo em São Paulo, né, que estava fazendo um ano naquele ano de 2016. E aí o João falou, uai, que legal. Eu falei, então, João, vamos fazer? E estendi a mão para ele. Pronto. Naquele dia, em meia hora, a gente já tinha surgido com o Orbi, que nem tinha esse nome naquela época. Eu lembro que esse meu encontro com o João aconteceu numa terça-feira. Na sexta-feira ele me levou para conversar com o pai dele, eu não tinha nem ideia quem era o Rubens, da MRV. Primeira vez que eu tinha pisado no prédio novo da MRV. E conversando com ele no 10º andar, contei um pouco mais da ideia, tive tempo, né, para poder falar mais alguma coisa além do que eu já tinha falado para ele na terça-feira. E o Rubens, um cara muito visionário, ele falou, ó, legal isso aí, ok, MRV topa. E, João, o que você acha de chamar o Eugênio também da Localiza? Vamos envolvê-los também? Pronto, estavam ali os 3 parceiros até hoje do Orbi, o Banco Inter, MRV e a Localiza. E eu tive que sair dali naquele momento, né, depois que a reunião terminou, para contar para os empreendedores, né, do São Pedro Velho, juntei também a minha turminha, né, a gente reuniu lá na Savassi, no Café com Letras, mais ou menos umas 15 pessoas, falou, gente, olha só que parada doida que está acontecendo. Assim, 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 na hora que eu contei para eles, nossa,
engajamento total, eles também pegaram. Então a gente fez isso tudo muito co-criado, muito junto com muita gente de bem querendo fazer a mesma coisa acontecer. E em 2017 mesmo a gente inaugurou o Orb no dia 1º de novembro de 2017. Né, já tinha esse espaço que a gente está aqui agora gravando, já tinha bastante da infraestrutura que tem e a gente surgiu com o propósito de conectar a grande empresa com a startup e vice-versa. E ao longo do tempo a gente foi validando muitas coisas, percebendo que as grandes empresas também se conectavam entre si e as startups também se conectavam entre si e que isso gerava valor para todos os envolvidos. A gente gosta de definir o Orb hoje como uma aceleradora de conexões, né? Não é à toa que o nosso sobrenome é Conecta, nós somos Orb Conecta. Então a gente favorece tudo que é conexão. Conexão de quê? De propósito, de desenvolvimento, de negócios, obviamente, de aprendizado. Todas essas conexões que juntam não só startups com grandes empresas, que era o nosso propósito inicial, como startup, grande empresa, mas conexão entre pessoas, entre ideias, entre experiências, entre aprendizados. E a gente está expandindo muito rápido, né? Tudo misturando palavras como inovação, criatividade, né? Mas sempre focado para a conexão. Hoje participam basicamente startups, como eu disse, startups que já estão em uma fase mais madura, tá? Que a gente chama de early growth, que já tem negócio, que já fatura, que já consegue atender um cliente, e uma grande empresa que busca conexão justamente com startups. Mas no meio disso tudo existem médias empresas que também participam aqui em eventos. A gente já está preparando também produtos para essas empresas que podem se conectar entre elas também, ou seja, é um público intermediário do que a gente já tinha pensado desde o início, e também profissionais independentes, né, que também conseguem prestar serviços. No mundo de startups, a gente tem muita coisa, desde o exponencial até o linear. Nós, como Orb, estamos conseguindo conectar esses mundos diferentes. Então, vamos dizer que startups, profissionais liberais, médias empresas, grandes empresas, e só expandindo, só crescendo. Aqui as coisas acontecem. Aqui a gente pode dizer que a gente tem colaboração, a gente tem força em comunidade e a conexão ela acontece como se fosse um fogo mesmo. O fogo precisa de alguns elementos químicos para funcionar. Eu gosto muito de física e química, já deu para perceber. O fogo precisa de calor, o fogo precisa de um comburente e o fogo precisa de um combustível, né? Aquela coisa que vai ter as condições ideais para ele poder acontecer. A conexão é a mesma coisa. Ela precisa de um espaço de inovação, de criatividade, ela precisa basicamente de pessoas e ela precisa também de oportunidades para acontecer. Eu acredito que a gente tenha juntado esses ambientes todos aqui no Orb para que a conexão aconteça. Muito obrigado.